gente começa o primeiro bloco do Encontro Saudável falando sobre saúde, que é o que a gente faz de melhor, né, gente? Quando se fala em inovações na área da medicina e da saúde, um dos campos que mais se sobressaem é o da oftalmologia. E para falar sobre esses avanços, eu converso com o médico oftalmologista Cássio Tsujiguchi. Ele estava me ensinando a falar o sobrenome dele agora há pouco. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Já que a gente está falando de inovações, principalmente na área cirúrgica, que é uma área muito nova, quando a gente fala em cirurgia por vídeo, nas outras especialidades, usando laser, o próprio robô, né, a cirurgia robótica, as pessoas ficam assim muito sem saber do que a gente está falando. E quando a gente fala em inovações na área da oftalmologia, quais inovações o senhor poderia destacar? Tá. Soraya, existem inúmeras inovações, tá? Então, vamos falar um pouco de cada uma, tá? Eu já tenho 20 anos de profissão, 22 anos mais exatos, né? E nesse período eu venho conhecendo e estudando, enfim, aprimorando nesses novos conhecimentos com o uso dessas novas tecnologias. Mas nos últimos 10 anos houve uma mudança muito grande, um salto muito grande, tá? Então, assim, principalmente na questão das cirurgias refrativas. O que é cirurgia refrativa? São as cirurgias relacionadas a problemas de grau, na qual a pessoa precisa de óculos para poder enxergar, que seja ou longe ou perto, né? Então o laser, ao longo desses últimos 10, 15 anos, ele vem sofrendo evolução. Certo. Tá? Então quando a gente fala em laser, doutor, eu quero operar com laser, mas existem inúmeros equipamentos de laser e cada laser trabalha de uma maneira diferente, tá? E o laser atual, ele mudou no sentido de que ele não só trata os defeitos mais comuns de visão, como miopia, hipermetropia, astigmatismo, tá? Como outros defeitos que antes não eram possíveis ser diagnosticados, que nós chamamos de aberrações. Olha só. Então, eu preciso de um equipamento agora que chama aberrômetro, que vai avaliar esses outros defeitos e que também interferem na visão final. Por isso que algumas pessoas, mesmo com óculos, não conseguem alcançar uma visão perfeita, por causa desses outros defeitos. Então o óculos tem limitação para se corrigir, né? E a lente de contato também. Então hoje, quando nós operamos nosso paciente, ele passa a enxergar no dia seguinte, e com uma qualidade de visão igual ou superior ao óculos. Interessante. Sim. Eu ia até te perguntar em quais casos seria indicada essa cirurgia refrativa, né? Certo. E eu queria te perguntar também se no caso da cirurgia se tem recidiva e se tem resultados melhores dependendo do grau que a pessoa tem naquele momento. Sim. Então, boa pergunta, Soraya. É assim, a questão da recidiva, na verdade, o que ocorre muito das vezes, até pode ter perda da potência do tratamento, mas o mais comum é quando você opera aquele paciente que ainda não está estabilizado o grau. Tá? Não há limitação para você corrigir grau. É lógico que a limitação não é o laser para corrigir grau, a limitação é da própria estrutura do olho a poder receber esse laser. Né? E tem uma idade em que há essa estabilização, doutor? Normalmente depois dos 19, 20 anos de idade. Certo. Né? E a gente vai acompanhando anualmente, quando passa um ano de estabilização, já é possível a cirurgia. Né? Qual outra questão você tinha falado? Além da recidiva, né? Se tem algum grau em que se é feita a cirurgia e que melhore, tem um resultado mais pontual, um resultado mais eficaz. Tá. Não, hoje assim, independe, né? Porque o laser, ele mudou. Ele não trata só o grau, como eu já havia falado. Né? Agora é lógico que um grau muito elevado, você vai aplicar uma energia muito grande, você vai fazer uma deformação muito grande na estrutura do olho, que é a córnea, né? Então você, mesmo utilizando dessas novas tecnologias, você não vai, é possível até perder algumas linhas de visão. Olha só. Doutor Cássio, além dos atendimentos de check-up oculares, né, avaliação visual funcional e cirurgias oftalmológicas, a H-Olhos Prime realiza transplante de córneas. Isso é uma coisa que me interessa muito particularmente. Qual é a técnica usada e quais são os resultados que vocês têm tido nesses procedimentos? Tá. Então, Soraya, é assim. O transplante também evoluiu bastante, né? Eu sou um transplantador, já na minha formação de residência, já vinha fazendo transplante de córnea, né?
Até eu fiquei pensando nesses dias quantos transplantes já fiz. Não fez esse levantamento não ainda? Fiz ainda. Tem que né? fazer, doutor Pois Cássio. é importante, né? E assim, ela também evoluiu, né? Só que hoje é assim, como que era feito o transplante? Manualmente. Então você utilizava de um sistema manual, totalmente manual, tanto do doador quanto no receptor, e se fazia o transplante. Tá? E as indicações maiores de transplante de córnea é em relação a uma doença chamada ceratocone. Tá? Só que também essa questão do ceratocone evoluiu para outras formas de tratamento sem ser o transplante. E cada vez mais eu estou fazendo menos transplante porque eu estou utilizando de uma outra técnica para evitar o transplante de córnea. Né? Só que falando do transplante então, houve uma evolução também em relação a isso, que é o equipamento de laser, chama femtosegundo, que vai fazer agora, em vez de manualmente, totalmente a laser. Que coisa espetacular, né? E qual a diferença em relação ao manual e laser? É a recuperação da visão, o corte mais preciso, né? Então, evitar algumas complicações que antes manualmente ocorriam. Já que a gente está falando de transplante, acho que é uma coisa que interessa muitas pessoas, que há algum tempo atrás era, imagina, inviável a gente pensar nesse tipo de possibilidade, né? Nos Estados Unidos, um transplante com células tronco embrionárias capazes de se transformar em qualquer tipo de tecido do corpo, devolveu a visão a pessoas cegas. O procedimento também melhorou a vista de pacientes que tinham uma vida limitada por graves deficiências visuais. No total foram tratados 18 pacientes que sofriam de 2 doenças na retina, ambas incuráveis, e que são a causa mais comum da cegueira entre jovens e adultos nos países desenvolvidos. Apesar de nem todos os pacientes terem se beneficiado do tratamento, a maioria envolvida no estudo teve sua visão melhorada, algum deles de maneira espetacular. Daí no início desse ano, doutor Cássio, não sei se é do seu conhecimento, um paciente no Japão recebeu o primeiro transplante experimental com células tronco reprogramadas também para tratar problemas de visão. Uma equipe de especialistas de 5 centros de oftalmologia de universidades do mesmo quilate de Harvard publicaram no The Lancet há 2 meses, portanto foi em março, os resultados de 3 anos de acompanhamento de seus pacientes transplantados. Esse trabalho, doutor Cássio, mostra que a operação não provocou efeitos colaterais graves, e é aí que eu quero chegar, e nem rejeição ou tumores. Certo. A previsão dos especialistas envolvidos é de serem feitos transplantes em grande escala em 2020. A gente está em 2017, né? 2020. O senhor tem acompanhado essas pesquisas? O que o senhor pensa sobre essas possibilidades aí que estão aparecendo? Então, deixa eu só te colocar assim. O olho, apesar de um órgão pequeno, ele é rico em estruturas, em detalhes, né? Então, atualmente, como que nós examinamos o olho? Dividimos o olho pela metade. Eu trato da parte anterior do olho, que é córnea, cristalino, e a metade posterior é o médico que cuida da parte retina, que é o retinólogo, né? Certo. Então, eu sou especialista da parte anterior. Mas, é lógico que como médico oftalmologista, eu entendo da parte de retina também. Eu acho que esses avanços, elas são necessários, né? Buscar um caminho, porque ainda existem algumas doenças, e uma dessas doenças é a degeneração macular relacionada à idade, né? Que em muitos dos casos não tem como tratar e a pessoa vai perdendo a visão, né? Então temos que buscar um caminho para resgatar essa visão para essas pessoas. Isso talvez seja Eu acho que um né? caminho é a célula tronca, Perfeito. não há dúvida. O senhor falou agora a questão da idade, né? A idade vai chegando, a gente tem visto o pessoal assim, cada vez mais ou assim, né? Essa questão da visão, doutor, de deterioração da visão com o passar do tempo é irremediável? O fator idade é irremediável? Há alguma forma de a gente prevenir problemas ópticos? Já que a gente fala tanto em prevenção, né? E o problema mais comum relacionado à idade, e isso após os 40 anos, é a presbiopia ou vista cansada. Ela não tem escapatória, faz parte do enfraquecimento do nosso sistema visual, né? E que tem a ver com uma lente interna do olho que é o cristalino, ok? Então, você vê, e hoje a mídia, né, com Face, enfim, algumas situações de tratamento com base em exercício, não existe, infelizmente, Soraya. Isso tudo é mito. Tudo é mito. Então, o que existe para a pessoa voltar a enxergar quando começa a perder a visão para perto? O óculos, mas hoje já temos a cirurgia para vista cansada. Eu ia te perguntar isso, tem uma cirurgia para esse caso específico? Tem.
ainda muito pouco utilizado a nível de Brasil e a nível mundial. Tá? Nós temos realizado a cirurgia de presbiopia no H-Olis Prime com laser. Tá? E assim, você precisa do laser especial para se fazer esse tipo de tratamento. Essa é a diferença. Né? Como é uma coisa nova, ainda muito desconhecida, então, infelizmente, vamos dizer assim, a maioria dos colegas ainda desconhece essa forma de tratamento. Né? Mas eu acho que ela é importante, porque a gente está conseguindo, lógico, em casos bem selecionados, quando possível, quando o aparelho me autorizar a fazer o procedimento, né? A gente alcança um resultado muito bom. Tem que ter todo um rigor até nesse nessa questão pré-cirúrgica de avaliação. Doutor Cássio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje, para elucidar um pouquinho, porque eu acho que as pessoas se apavoram muito com algumas situações de doença do dia a dia, quando se fala, a gente tem falado muito em prevenção do câncer, algumas doenças assim que tem preocupado muito e tomado a frente em campanhas. Mas os olhos são de fundamental importância e não é aquela visita anual ao oftalmologista, né? Então a gente podia comentar durante muito tempo sobre isso, tem questões hereditárias, né? Tem questões do dia a dia, eu acredito que a questão emocional ela está presente, acho que na maioria dos problemas de saúde que a gente tem, mas o senhor vai vir em outra ocasião para a gente conversar sobre isso. Eu espero, acho que tem tantas coisas para falar ainda, né? Exatamente. Só finalizando, né? Como você comentou, eu acho assim, as pessoas têm que entender que o órgão no sentido ou qualquer parte do nosso corpo não é um gasto, é um investimento. Né? Então as pessoas acham caro a cirurgia, enfim. Mas eu fiquei pensando esses dias, quando a gente compra um carro, que é muito mais caro que qualquer cirurgia oftalmológica, você tem que pagar IPVA, impostos, enfim. Não, você opera o olho dessa pessoa e não vai precisar mais nada, entendeu? Então ela não é cara, é um investimento na qual você precisa da visão para nós podermos estar conversando aqui e trabalhar. Qualidade de vida, qualidade de vida. Qualidade de vida diz tudo. Obrigada mais uma vez, excelente semana. Eu que agradeço, obrigado. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na sequência tem dicas de decoração, sabe com quem? Com ela, com a Lelena. Daqui a pouquinho, a gente volta já já.